Nós chegamos agora num ponto onde uma das trilhas da grade de pesquisa cruza um trecho de igarapé. A partir desse ponto, nós vamos marcar nossa parcela aquática permanente com o uso de uma trena. Sempre é aconselhável sair do efeito direto da passagem de pessoas pela trilha, marcando esse trecho 10 metros rio acima, de forma que a gente não tenha a perturbação aqui local. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós chegamos aqui ao ponto 10 metros acima da trilha, onde a gente deveria começar o nosso trecho de amostragem. Como nós precisamos bloquear esse trecho com uma rede, às vezes não é possível trabalhar naquele ponto exato. Aqui, por exemplo, nós temos um tronco caído, uma área muito profunda e larga, onde é impossível armar a nossa rede de bloqueio. Nesse caso, nós vamos procurar um trecho mais próximo possível, rio acima, onde a gente consiga ter condições adequadas para armar essa rede. Em função da dificuldade de armar a rede naquele trecho perto do tronco caído, nós deslocamos o ponto inicial mais ou menos 5 metros rio acima para poder começar num local adequado. A partir daqui, nós vamos esticar uma trena de 50 metros, acompanhando o leito do igarapé. E é importante fazer isso caminhando pelas margens e não dentro do igarapé, para evitar a perturbação no substrato e evitar que os peixes sejam afugentados por essa movimentação toda. Depois de determinar exatamente o nosso trecho de 50 metros de igarapé, é importante anotar as coordenadas geográficas referentes a esse ponto. Também é importante notar que muitos GPS antigos não funcionam bem dentro da floresta. Então é importante ter um aparelho que possibilite esse registro adequado. Antes de instalar a rede de bloqueio no trecho inicial do igarapé, nós temos que fazer uma série de medidas de largura, profundidade e composição do substrato. Algumas dessas medidas vão ser usadas para o cálculo de vazão do igarapé depois. A primeira medida que nós fazemos é a de largura do igarapé. Ela é feita de margem a margem, tomando como referência a linha d'água. É importante medir essa largura adequadamente para que a gente possa fazer um cálculo de vazão bastante preciso para as análises posteriores. O próximo conjunto de medidas a serem feitas é de profundidade do igarapé e de composição do substrato. Para isso, a gente divide a largura do igarapé em 10 partes, onde vão ser marcadas as medidas de profundidade e composição. Nesse caso, o canal de igarapé tem 1,40 m de largura. Então, a cada 14 centímetros, nós vamos ter um ponto de medida dentro do leito. A cada 14 centímetros, nós vamos fazer simultaneamente medidas de profundidade do leito do igarapé e do tipo de substrato que é tocado pelo bastão no fundo do leito. As medidas de profundidade e tipo de substrato são anotadas numa planilha de campo específica que nós já trouxemos pronta para que possamos fazer essas anotações. Os tipos de substrato que compõem o leito do igarapé são classificados em 14 categorias diferentes. Uma lista e uma definição dessas categorias pode ser encontrada no site do Projeto Igarapés ou do PPBio. Nesse caso, nós encontramos os substratos areia, liteira grossa, liteira fina e tronco. A próxima medida a ser feita é a de velocidade da correnteza. Para isso, nós fincamos 2 varas no meio do canal do igarapé, separadas entre si por uma distância de exatamente 1 metro. Em seguida, com um objeto flutuador feito de espuma, nós cronometramos o tempo que esse objeto demora para percorrer essa distância de 1 metro. Essa medida é feita 3 vezes em sequência, para que possa ser calculada a velocidade média da correnteza nesse trecho.
A última medida a ser feita em cada ponto é a de abertura do dossel da floresta sobre o leito do igarapé. Isso é feito utilizando um densiômetro côncavo e são feitas 4 medidas em cada ponto, normalmente orientadas para os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. As medidas de abertura do dossel vão representar a média dessas 4 medidas feitas em cada ponto. Quando não se tem um densiômetro, uma alternativa viável é utilizar uma câmera digital pequena, dessas simples que se encontram no mercado. É importante que ela tenha uma lente grande angular de 28 ou 35 milímetros. São feitas fotos orientadas para o dossel da floresta, que depois vão ser tratadas num programa de computador para gerar dados de abertura ou cobertura do dossel. As medidas de largura do igarapé, profundidade, composição do substrato, velocidade da correnteza e abertura do dossel são repetidas 4 vezes nesse trecho de 50 metros. No ponto inicial, a 16 metros, a 34 metros e ao final, com 50 metros. No meio do trecho de 50 metros, lá onde está marcado 25 metros, a gente faz uma série de medidas de qualidade da água: pH, condutividade elétrica, temperatura e oxigênio dissolvido. Existem aparelhos específicos para cada uma dessas medidas, mas para quem trabalha em trilhas no meio da mata, é muito mais confortável e tranquilo trabalhar com aparelhos multiparamétricos que fazem todas essas medidas ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, a gente trabalha em condições de campo difíceis, onde é praticamente impossível conservar adequadamente ou processar análises químicas de água em campo. Em todo caso, se houver a possibilidade, é recomendável tomar medida de outros parâmetros químicos, como nitratos, fosfatos e diversos tipos de poluentes na água, especialmente se você está trabalhando numa área sujeita a impactos humanos. Depois de fazer todo o conjunto de medidas ambientais, o passo seguinte é fechar o trecho de igarapé usando redes de bloqueio de malha fina. O objetivo principal disso é evitar que os peixes que estão contidos dentro do trecho escapem. Com isso, a gente consegue gerar dados muito bons a respeito de abundância das espécies dentro de um trecho conhecido de igarapé. A rede é fixada tanto nas margens quanto no fundo do igarapé para evitar que os peixes escapem ou por baixo da rede ou saltando por cima dela. Esse mesmo procedimento é repetido no trecho do Alto Igarapé, a 50 metros daqui, de forma a fechar o trânsito de peixes, tanto entrando quanto saindo desse trecho. E agora nós vamos repetir esse procedimento lá no trecho de 50 metros, lá no extremo oposto. Depois de ter feito as medidas ambientais, de ter bloqueado os 2 trechos do igarapé, a gente passa para a fase de amostragem de peixes. Nessa fase, para igarapés de primeira a terceira ordem, até uns 5 metros de largura, a gente utiliza 3 coletores durante 2 horas. Esse esforço é suficiente para amostrar bastante bem a diversidade e a abundância de peixes nesse trecho de igarapé. Durante as coletas, uma estratégia importante é começar a se movimentar no sentido rio acima. Isso faz com que a gente esteja coletando sempre em ambiente de água limpa, onde é mais fácil perceber os obstáculos, a presença de peixes e a efetividade dessas coletas. Para mostrar adequadamente a fauna de peixes de igarapés, é importante utilizar mais de um aparelho de coleta. Uma rede pequena de malha fina, manejada por 2 pessoas, é muito eficiente para coletar peixes que nadam rapidamente na coluna d'água, como as piabas. Isso permite que a gente tenha uma amostragem muito boa dentro do canal do igarapé. Outro equipamento importante para a coleta de peixes em igarapés é o pulsar ou rapixé, como é conhecido regionalmente. É uma rede de mão que é utilizada para explorar ambientes menores, os bancos de folhiço, bancos de areia,
e outros microhabitats que são ocupados por peixes de diferentes tamanhos e hábitos. A combinação desses dois equipamentos, rede de arrasto e os poçás, permite uma cobertura muito boa de amostragem no igarapé. Os bancos de liteira submersa são ambientes que abrigam muitas espécies de peixe. Algumas delas vivem bem próximas à superfície do banco, outras vivem profundamente dentro do banco de folhiço. Então é preciso, ao amostrar esses ambientes, explorar tanto a camada superficial como aquelas camadas mais profundas. Outro ambiente que parece inicialmente pouco importante ou pouco promissor são os bancos de areia. São ambientes simples, mas que podem ter uma fauna bastante especializada. Várias espécies de bagres, especialmente pequenos candirus, vivem permanentemente enterradas na areia, e esse ambiente também precisa ser adequadamente amostrado. Durante as coletas, cada um dos coletores leva consigo um saco plástico onde ele vai acumulando os peixes coletados. É importante, a cada intervalo de tempo, trazer esses peixes até a margem para que eles sejam acumulados num recipiente maior e não morram em função do tempo prolongado dentro do saco plástico. Em muitas situações, é importante manter um lote de exemplares como testemunha do estudo feito no igarapé. Para isso, é importante preservar esse material adequadamente. Os peixes coletados devem ser sacrificados com uma dose letal de anestésico, normalmente eugenol ou óleo de cravo, que é comumente encontrado em farmácias. Depois de sacrificados, esses exemplares são fixados em solução de formol e levados para o laboratório, onde eles vão ser lavados, triados, identificados e transferidos para frascos com álcool a 70% numa coleção de referência. No entanto, em unidades de conservação ou em sítios de pesquisa de longa duração, não é apropriado sacrificar repetidamente os exemplares de peixe de um mesmo trecho de igarapé. Nesse sentido, depois de conhecer adequadamente a fauna, é possível elaborar alguns guias simples de campo por meio de fotografias coloridas que vão permitir que os peixes sejam identificados em campo e devolvidos vivos para o igarapé, sem a necessidade de sacrificá-los.